Efésios 3, 20 e 21 diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Agora vamos lá para Mateus 21, 22. O Senhor Jesus diz assim: E tudo quanto pedirdes em oração, crendo. Vamos repetir todo mundo junto? Eu falo, vocês repetem para me ajudar nessa noite? Amém? E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Novamente, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém? Feche seus olhos, me ajude em oração. Vamos orar para que o Senhor Deus venha falar conosco nessa noite através da palavra. Amado Deus, soberano e eterno Pai, nessa noite nós estamos aqui reunidos, primeiramente para honrar e exaltar o Teu nome, pois não há outro tão digno como Tu. O Senhor é um Deus inigualável, incomparável, Tu és santo, sublime, justo e verdadeiro. Mas Pai, nós também viemos aqui nesse ambiente, nessa noite, para Te adorar e receber do Senhor, Pai. Nós queremos nessa hora, meu Deus, ouvir a voz do Senhor falando conosco. Queremos receber a Tua instrução, queremos receber, meu Deus, Tua direção, queremos, meu Deus, receber, meu Deus, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Esses homens e mulheres não saíram de suas casas, Pai, para ouvir a voz de um homem, mas eles saíram no intuito de ouvir a voz de Deus. Então fala com a Tua igreja nessa noite, venha ministrar ao nosso coração, de maneira que nenhum de nós saia daqui nessa noite da mesma forma que chegou, mas que nós sejamos tocados pelo Senhor, edificados pelo Senhor, instruídos pelo Senhor, curados pelo Senhor, e que haja salvação nesse lugar, para a glória de Cristo Jesus. Amém e amém. Pode tomar seus assentos. Irmãos, muitas pessoas que afirmam crer em Deus, muitas, um grande número de pessoas que afirmam crer em Deus. Eu não vou nem perguntar aqui para você se você crê em Deus, né? Porque seria chover no molhado, né? Se você está aqui nessa noite é porque você acredita em Deus, amém? Então, mas muitas pessoas que afirmam crer em Deus, pessoas que acreditam que Ele é o provedor absoluto. Você acredita que Deus é o provedor absoluto de todas as coisas? Ele provê tudo? Amém? Amém? Muitas pessoas acreditam que Deus é o provedor absoluto, que concede toda a sorte de dons, bênçãos espirituais. Essas mesmas pessoas, grande parte das pessoas que acreditam nisso, acreditam em Deus, acreditam que Ele é o provedor absoluto, acreditam que Ele concede dons, bênçãos espirituais. A grande maioria dessas pessoas desfrutam tão pouco daquilo que Deus tem. São pouquíssimas as pessoas que desfrutam aquilo que Deus pode as conceder. Pouquíssimas pessoas. E dentro dessa minha fala, eu já quero falar o título do sermão dessa noite, que tem muito a ver com isso. Nessa noite eu quero compartilhar com você esse assunto de suma importância para nós, que é os caminhos para ter mais de Deus. Infelizmente, irmãos, uma grande parcela das pessoas que se encontram dentro das igrejas, ou até mesmo aquelas que começam a frequentar uma igreja, ouvir a palavra de Deus, e ela vai aprendendo, o correto seria essas pessoas crescerem cada vez mais, alcançarem mais de Deus, mas infelizmente, a grande maioria das pessoas que se dizem cristãos, evangélicos, protestantes, não desfrutam daquilo que Deus tem para elas. Desfrutam muito pouco do que Deus tem para elas. É como se uma pessoa que está morrendo de sede estivesse ao lado de uma fonte de água pura, mas bebesse apenas respingos de água, apenas molhasse a sua língua, sendo que ela poderia saciar a sua sede de maneira abundante, constante, mas elas bebem apenas gotículas. E aí eu pergunto para você, será que Deus estaria negando aquilo que Ele mesmo prometeu, que Ele daria aos que lhe pedirem? Porque Jesus disse aqui,
E quando orardes, tudo que pedirdes em oração, crendo, receberia. Nós ministramos aqui, cantamos aqui agora, que o nosso Deus nunca falhará. O nosso Deus sempre cumpre as suas promessas. Mas por que então, grande parcela dos cristãos não desfrutam dessas promessas? Porque a maioria das pessoas que passam a frequentar a igreja, que aceitam a Jesus nas suas vidas, vivem uma fé tão medíocre. E o que é fé medíocre? É uma fé mediana. Pessoas que não têm profundidade em Deus. São crentes carnais. É o que mais você vê, são pessoas carnais. O que é uma pessoa carnal? É uma pessoa que diz servir a Deus, mas quem manda nela é a carne, é as suas vontades, as suas emoções. Ela não é regida pelo Espírito, ela é regida pelo seu sentimento. Quantos cristãos estão nesse lugar? Será que Deus, sendo infinito, como Ele é, iria limitar as suas bênçãos aos seus filhos? Jesus disse assim: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos que lhe pedem, quanto mais vosso Pai Celestial vos dará aquilo que vocês pedem. Então, se nós que somos maus, nosso filho pede um peixe, nós não vamos dar um escorpião ou uma pedra. Nós vamos dar um peixe. Mas e por que então que nós dizemos, sou filho de Deus, e desfrutamos tão pouco do que Deus tem? Você já parou para se perguntar isso? Talvez você seja uma pessoa que não desfrute de quase nada do que Deus tem. Você desfruta? São perguntas que nós precisamos fazer a nós mesmos. Eu estou desfrutando da plenitude de Deus, ou eu estou andando em águas rasas? Lá em Ezequiel tem uma passagem que o Senhor chama ele para a beira de um rio, e ele chega, e ele começa a entrar no rio, a água bate nos tornozelos, o anjo vai levando ele mais profundo, a água bate nos joelhos, ele anda mais profundo, a água bate na cintura, e ele vai mais profundo, a água bate nos ombros, e aí ali a pouco ele já não consegue mais se controlar, porque agora é a água que conduz ele. Isso fala da nossa vida espiritual. Deus deseja que você não fique na praia. Deus deseja que você seja controlado por esse rio que flui do trono de Deus. Mas infelizmente tem muitas pessoas que não se aprofundam em Deus, elas ficam só molhando o pé ali. Então nós precisamos aprender que Deus é infinito. Sendo Deus infinito, tudo que Deus pode conceder para nós também é infinito. Limitar Deus, mas eu acho que Deus não pode fazer isso. Quando uma pessoa pensa assim, uma pessoa que limita Deus nas suas bênçãos, na sua generosidade, no seu amor, na sua bondade, uma pessoa que limita a Deus e diz crer em Deus, ela crê num outro Deus, não no Deus da Bíblia. Não no Deus da Bíblia. Existem muitas pessoas que criaram um Deus ficcional, um Deus da sua mente, não o Deus da palavra. E muitas pessoas estão seguindo esse Deus, não o Deus vivo e verdadeiro, que é ilimitado em sua bênção, em sua misericórdia, em seu amor, em seus dons, em sua graça. É infinito. Deus é infinito em suas bênçãos. Então, para entender Deus corretamente, nós precisamos primeiramente vê-lo como um Deus ilimitado. Nós não podemos limitar Deus à nossa mentalidade. Nós também precisamos crer que Ele é um Deus infinitamente generoso. Porém, não basta que nós reconheçamos a infinitude dos recursos que Deus tem. Não basta. Não basta nós reconhecermos isso. Nós precisamos crer também que Ele é infinitamente generoso. E eu vou dizer para você, os filhos se parecem muito com os pais. A igreja primitiva foi conhecida por sua generosidade. Será que nós somos conhecidos por sermos pessoas generosas ou avarentos? Tem muitas pessoas que dizem, eu sou filho de Deus, mas as atitudes dela mostram totalmente diferente do Deus que ela diz servir. A palavra de Deus diz que a avareza é idolatria.
Tem muitos idólatras no meio do corpo de Cristo, viu? Mas eu não vou falar sobre isso hoje. Então, porém, não basta nós reconhecermos a infinitude dos recursos de Deus. Nós precisamos crer também em sua infinita generosidade. E aí está um ponto onde muitas pessoas tropeçam. Aí está um ponto. Muitas pessoas acreditam que Deus é infinito em seus recursos, em suas provisões, mas essas mesmas pessoas duvidam da infinita generosidade de Deus. Duvidam disso. Se Deus é infinito em misericórdia, se Deus é infinito em graça, em bondade, se Deus é infinitamente generoso, eu te faço uma pergunta. Por que a maioria dos cristãos são tão pobres espiritualmente? Não vou falar de riqueza não, viu? Dinheiro não. Eu estou falando de pobreza espiritual. Se Deus é tão grande, infinitamente grandioso na sua bondade, na sua misericórdia, no seu amor, na sua generosidade em dar, porque a maioria, e eu falo isso sem sombra de dúvida, a maioria das pessoas que dizem eu sou filho de Deus, são tão pobres espiritualmente. Eu quero te levar a refletir sobre isso nessa noite. Tão pobres espiritualmente. Então, eu quero pontuar isso, que os dons de Deus são concedidos de acordo com quem recebe. Se você puder colocar essa frase aí, gente, por favor. Os dons de Deus são concedidos de acordo com quem recebe, não de acordo com quem dá. Vou te explicar isso aí já. Se você quiser anotar essa frase aí, anote. O Denis está marcando aí. Os dons de Deus são concedidos de acordo com quem recebe, não de acordo com quem dá. Vou esclarecer para você um pouquinho aqui. Assim como não é possível nós pegarmos 100 litros de água e colocarmos num copo desse aqui, é possível pegar 100 litros de água e colocar aqui? Não, porque aqui é 750 ml. É impossível colocar 100 litros de água em um recipiente de 750 ml. Deus também não pode colocar grandes quantidades de bênção em recipientes pequenos. Deus não pode colocar bênçãos grandes sobre pessoas que têm um coração fechado. Sobre pessoas que não têm o coração aberto para receber as coisas de Deus. Deus não pode colocar bênçãos sem medidas em pessoas que estão com as suas mentes fechadas para Deus. É por isso que a grande maioria dos cristãos vivem numa pobreza espiritual tão grande. A maioria tem um coração duro. Hoje à tarde eu estava estudando um pouco, não esse sermão, mas algo que eu estava estudando, e muitas pessoas dizem que entenderam a palavra de Deus, ouvem a palavra de Deus, que todo mundo está ouvindo, mas só ouvir não basta. Não basta. Jesus, quando termina o Sermão do Monte, ele diz assim: eu comparo um homem que ouve essas minhas palavras e não as pratica a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Então, quando uma pessoa ouve a palavra e sai para lá para fora e descarta tudo que ela ouviu, para Deus essa pessoa é insensata, tola. E se todas as pessoas que ouvissem a palavra de Deus praticassem a palavra, certamente a sua vida espiritual estaria dando um upgrade cada vez maior. Estariam crescendo cada vez mais. Mas infelizmente o ser humano é lento para ouvir e tardio para obedecer. Não é verdade? Então,
Grande parte das pessoas não recebem o que Deus tem para elas, por quê? Porque Deus olha para ela, ele diz, eu não posso derramar mais para você, porque você está fechado. Há limitações em você. Para muitas a limitação pode ser o rancor, a mágoa, o ódio. O que pode estar nos limitando? E eu pontuei aqui 5 coisas, 5 atitudes que nós precisamos ter para que nós possamos receber mais de Deus. Quantos querem receber mais de Deus? Amém? Se você quer receber mais de Deus, se você não quer ser aquele copinho de 700 ml, Deus querendo derramar 100 litros de bênção, 100 litros de dom, 100 litros de poder sobre a tua vida, e você está lá com o teu copinho de 750 ml, Deus fala, não posso derramar mais, você está muito pequeno, você precisa largar teu coração, você precisa abrir teu coração, você precisa ter atitudes para que você receba mais de Deus. Deus, Ele tem desejo de abençoar os filhos dEle. Deus tem desejo de derramar bênção sobre o seu povo. Mas muitas vezes, por falta dessas atitudes aqui, por falta desses princípios que eu vou colocar para você aqui, por falta desses caminhos que nós vamos traçar aqui nessa noite, é que muitas pessoas não recebem de Deus. E talvez você possa descobrir nessa noite o que esteja te limitando. Porque tem muito crente aqui velho já, que poderia estar lá na frente. Mas ainda são meninos espirituais. Pastor, isso é muito direto. Sim. Foi para isso que Deus me chamou. Tem pessoas que poderiam estar longe, muito longe na sua vida espiritual. Está frutificando demais da conta. Mas ainda estão tendo atitudes de meninos. Menino emburra, não emburra? Só lá no Bom Jesus do Araguaia, onde eu morava, que tinha crente que emburrava. Em Canarana não tem, não. Você pode dar um glória a Deus aí? Só lá no Pernambuco, quando eu morei, que tinha crente fofoqueiro. Nossa cidade está livre disso. Amém? Profetiza, irmão. Mas essas atitudes são atitudes de quem? Crentes maduros ou meninos na fé? E muitas vezes você vê líderes com essas atitudes. Líderes tendo essas atitudes. Então, para que nós possamos nessa noite sair daqui com um aprendizado, e ao sairmos daqui com o aprendizado, colocá-lo em prática, porque se nós não colocarmos em prática o que nós aprendemos, esse ensinamento não vale nada para nós. O ensinamento só tem serventia na minha vida quando eu aprendo e coloco em prática. E é quando você coloca em prática algo que você aprendeu, é que você realmente está entendendo aquilo. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com você é que para receber mais de Deus, é preciso ter fé. Pastor, eu tenho fé. Você sabia que os demônios também têm? Os demônios também têm fé. Crês tu em Deus? Fazes bem. Porque até os demônios creem e estremecem. Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. E importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu, quando digo eu tenho fé, eu preciso também crer que Ele me recompensa pela minha busca. Deus é um Deus galardoador, recompensador. Muitas pessoas não têm fé fortalecida, sabe por quê? Porque ela não pratica o que está lá em Romanos 10:17.
são turistas na igreja. Romanos 10:17 diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Turismo evangélico não fortalece sua fé. O que é turismo evangélico? É aquela pessoa que vem a um culto, falta 10. Não tem compromisso com a palavra de Deus. Não tem sede pela palavra de Deus. Não tem desejo de conhecer a Deus. Uma fé dessa não difere muito da fé de um demônio. A fé que realmente faz a diferença é uma fé que me leva a ter atitude. Então, a primeira coisa que nós precisamos ver, eu preciso ter uma fé viva. E para que eu tenha essa fé fortalecida, eu preciso ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Eu não me canso de dizer isso que eu vou falar agora aqui. Desde o começo da minha fé, uma coisa me chamou muita atenção. Que as pessoas que menos se envolviam com a causa de Deus, com a casa de Deus, eram as pessoas que menos cresciam. As pessoas que menos se envolvem, menos que estão envolvidas, vem raramente do culto, não tem compromisso com a casa de Deus, não tem compromisso com a causa de Cristo, não gosta de se envolver com os irmãos, são as pessoas mais imaturas espiritualmente falando. Faça uma análise para você dos crentes que você conhece, se não é assim. É assim, irmão. Porque se a gente não se envolve, a gente não se desenvolve. Na sua profissão, se você quer crescer, você precisa estar envolvido. Não é verdade? Nos estudos, se você vai para a escola e você quer fazer uma faculdade, você precisa se envolver com os livros, se envolver com a leitura, se envolver com a busca pelo conhecimento, porque se você só vai lá e senta no banco e vai embora e a semana inteira você deixa, não se lembra de nada, quando você for fazer a prova você não sabe de nada. Não é verdade? Quem não se envolve, não desenvolve. Ah, pastor, mas eu não gosto muito dessa igreja. Então busca uma igreja que você gosta e vai estar envolvido. Não gosto muito dessa igreja. Amém, irmão. Tem tantas igrejas em Canarana, mas busca uma igreja que você vai se dar bem, esteja envolvido, porque senão você nunca vai crescer. Vai ser sempre aquele crente imaturo, cheio de rancor, cheio de picuinha, de fofoquinha, de murmuração. Mas se envolva. Você não é obrigado a ficar nessa denominação, você não é obrigado. Mas busque uma igreja em nome de Jesus e esteja envolvido. Para que você cresça. Para que você desenvolva. Para que a sua fé seja fortalecida. Então a primeira coisa, nós precisamos ter fé. E para ter fé, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E não apenas ouvir a palavra de Deus, nós precisamos mergulhar nas Escrituras. Mergulhar nas Escrituras é o que, pastor? É você ter sede pela palavra de Deus, é você querer conhecer a palavra de Deus, desejar conhecer a palavra de Deus. Quão poucas são as pessoas que têm desejo pela palavra de Deus? Quão poucas são as pessoas que já são cristãs há muitos anos podem dizer, eu já li a Bíblia pelo menos uma vez. Sabe por quê? Porque isso aqui não é importante para elas. O celular é mais importante. Conversa com os amigos é mais importante. As coisas desse mundo são importantes, mas as coisas de Deus para elas, se der eu faço, se der eu leio, se der eu vou. Mas ela quer crescer. Não cresce, irmão. Não há crescimento dessa forma. Não há amadurecimento. Não há como você ter mais de Deus se você não se achega a Deus. A palavra de Deus diz assim, achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de ânimo dobre, endireitai os vossos caminhos. Ânimo dobre é aquela pessoa que hoje está animada. Amanhã ela está assim. Estou animada. Amanhã está assim. Se move pelo sentimento, pelas emoções. Não tem firmeza no seu posicionamento. Ânimo dobre. Cristãos assim, sempre vão ser as pessoas
mais problemáticas, mais rancorosas. E Deus está te chamando nessa noite para você exercitar a tua fé, para você ter mais de Deus, para você receber mais de Deus. Porque eu perguntei, quantos querem mais de Deus? Eu creio que todos querem, né? Mas não basta querer. É preciso nós estarmos também cooperando com aquilo que Deus requer de nós. E Deus requer que nós venhamos ouvir a palavra. Deus requer que nós mergulhemos nas Escrituras. E Deus requer que nós exercitemos a nossa fé. Diga comigo, exercitar a minha fé. O apóstolo Paulo diz a Timóteo, Timóteo, o exercício físico é de algum proveito, mas você exercita o teu homem espiritual. Exercita-te na fé. Exercita sua fé. Tiago 2, 16, 17, olha só o que o apóstolo Tiago diz. Ele diz assim: e qualquer de vós, dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta. Assim também a fé, que não tem atitude, é uma fé que não tem valor algum. Ah, eu tenho fé, mas eu não oro. Eu tenho fé, mas eu não medito na palavra. Eu tenho fé, mas eu não sou fiel nos princípios que Deus estabeleceu. Eu tenho fé, mas. Uma fé que não me leva a ter atitude. É uma fé sem valor. É uma fé morta. E não sou eu que estou dizendo, não. O irmão de Jesus, Tiago, está dizendo, assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Fé e obras andam juntos. Fé e obras caminham lado a lado. Então, uma fé que não é exercitada, acaba por se tornar uma fé atrofiada. Como se você colocar uma tipóia no teu braço e ficar um ano com aquela tipóia, não precisa ficar nem um ano, você pode ficar um mês com aquela tipóia, se você não exercitar teu braço, ele vai atrofiar, o braço vai afinar, os músculos, não é assim, não é verdade? Quem aí já quebrou a perna e ficou muito tempo com tala, com gesso, sabe que se não voltar a fazer fisioterapia, depois aquela perna atrofia, não é assim? Alguém aqui já quebrou a perna e passou por isso? Então, assim é a fé. Se você não exercita a tua fé atrofia. É preciso exercitar a fé. Mas aí a pessoa fala, mas a minha fé está tão fraca, mas ela esporadicamente lê a Bíblia, esporadicamente ora, esporadicamente vem à casa de Deus, e ela quer que a fé seja fortalecida. Ela fala, mas por que a minha fé está tão fraca? Eu digo para você, por causa da tua atitude. Achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós, diz o Senhor. Uma fé que não é exercitada acaba por se tornar uma fé atrofiada. Assim como um músculo se alonga e cresce com os exercícios, né? Temos aqui alguns irmãos que gostam de malhar, né? Isso é bom, bacana. Mas eu vou dizer para você, não malhe só os músculos exteriores, malhe o seu homem espiritual. Porque esse é eterno. Esse carnal vai morrer. Nós precisamos malhar o nosso homem espiritual. Como eu malho, pastor? De joelho você malha muito. Quer o melhor exercício para você malhar o homem espiritual, ficar fortão espiritualmente? O diabo vinha assim, só fazer assim nele, sai daqui, diabo. Igual o Schwarzenegger, bombadão. Andar com os braços abertos espiritualmente assim. De joelho você consegue isso. Falando que é crente, você não consegue, não. Só vestir roupa de crente não consegue, não. Carregando uma Bíblia de crente, você não consegue, não. Agora, quando você dobra o teu joelho, quando você fala, Senhor, eu estou aqui porque eu sou fraco, fortalece-me, Senhor. Senhor, eu estou aqui porque eu preciso de Ti. Senhor, eu venho na Tua palavra porque eu não sei nada, é o Senhor que sabe tudo, então me instrui na Tua palavra, Senhor. Aí você vai ver, você ganhar musculatura espiritual. Homens e mulheres que mais fizeram a diferença no mundo foram homens e mulheres que tinham vida de oração,
vida de dedicação na palavra, vida de intimidade com Deus. Nesse momento aqui você não tem intimidade com Deus. Intimidade com Deus você tem quando você está no teu secreto, que ninguém está te vendo. Quando você levanta de manhã, vem orar. Quando você se tranca no teu quarto e pega a sua Bíblia, você vai meditar na palavra. Ali você está desenvolvendo musculatura espiritual. E não se esqueça que há um grande inimigo fazendo de tudo para você não fazer isso. Porque ele quer te deixar raquítico e morto espiritualmente para ele poder fazer de você um fantoche o que ele quiser da sua vida. Para receber mais de Deus, é preciso ter fé e atitude. Diga para o irmão do teu lado, você quer receber mais de Deus? Tenha fé e atitude. Segundo ponto, para receber mais de Deus é preciso ter capacidade. Capacidade. E aí eu queria pedir para o nosso irmão Denis colocar lá 2 Coríntios capítulo 6, verso 12. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. O apóstolo Paulo estava falando para os irmãos de Coríntios que eles estavam colocando limites sobre eles mesmos. Quantas pessoas se autolimitam? Você já ouviu alguém dizendo assim, eu não sou capaz? Já ouviu? Eu já ouvi. Lá atrás, um homem chamado Moisés, o Senhor Deus falou, você vai lá, ele falou, não consigo, minha língua é pesada, eu não posso. Não foi só nós não, irmão, que às vezes damos essas mancadas. Grandes homens de Deus já cometeram esses erros. É evidente que todos nós somos diferentes nas nossas capacidades. Nem todos têm as mesmas capacidades. Isso não torna ninguém maior nem melhor. Nós estamos aqui falando sobre ter mais de Deus. Todos nós temos diferentes capacidades espiritual. Mas seja qual for a capacidade de uma pessoa, eu vou dizer para você, ela pode aumentar se essa pessoa quiser. Vamos falar aqui do nível de conhecimento escolar. Tem pessoa que fala assim, eu não estudei e tal, já estou velho, já não tem mais esperança para mim. Esses tempos atrás eu vi uma matéria de uma senhora de 85 anos se formando na faculdade. Aquela mulher falou, eu não pude até agora, mas eu não vou colocar limite em mim mesmo, eu vou me formar. E ela foi lá e se formou. Agora tem pessoa que ela coloca limitação, ela fala, não consigo, não posso, eu acho que não dá, não consigo. Ela está limitando a si mesmo. Assim como os coríntios estavam se limitando, o apóstolo Paulo, vocês estão colocando limites sobre vocês mesmos. Então, nossas maiores limitações, elas são postas por nós mesmos. Porque a palavra de Deus diz assim, tudo é possível a quem? Ao que crê. Ele não está falando, algumas coisas são possíveis, ele está falando, tudo é possível ao que crê. E por que muitas vezes nós não recebemos mais de Deus? Porque nós não estamos abrindo o nosso coração, nós não estamos dilatando o nosso coração para receber mais de Deus. Volta ao ponto anterior, muitas vezes por causa da nossa incredulidade, muitas vezes por causa da nossa falta de fé, nós não estamos recebendo. E a alma do ser humano, a pessoa que realmente está buscando a Deus, ela vai crescer e se expandir à medida que ela corresponde ao agir do Espírito Santo. Você vai crescer, você vai receber mais capacidade de ter mais de Deus a partir do momento que você corresponde ao Espírito Santo. E o Espírito Santo, como ele age? O Espírito Santo hoje está falando conosco através da palavra. E como eu vou agir diante disso tudo? Como eu vou agir sabendo que eu preciso fortalecer a minha fé? Eu vou ficar com raiva do pregador porque ele falou aquilo e vou embora emburrado? Ou eu vou falar, é verdade, eu preciso mudar minhas atitudes e me achegar mais a Deus? Aquele que fica com raiva e vai embora com raiva, esse está se limitando. Mas aquele que entende, essa palavra é para mim, essa palavra eu preciso dela, é eu que estou limitando, Senhor, me perdoa pela minha incredulidade. E essa pessoa passa a buscar mais de Deus,
ela está correspondendo com o Espírito Santo de Deus, e o Senhor vai alargando o seu coração, vai alargando as suas tendas para que ela possa receber mais daquele que tem infinitamente mais para dar para aqueles que o buscam. Então a alma humana cresce e se expande à medida que corresponde com o agir do Espírito Santo. Cutuca teu irmão e fala assim: corresponda ao Espírito Santo. Corresponda, irmão. Corresponda, irmã. Não ignoreis o Espírito Santo. O Espírito Santo está falando para nós nessa noite. Amém? Terceiro caminho para que nós possamos receber mais de Deus. Para receber mais de Deus é preciso ter receptividade. Não basta ter fé. Não basta ter capacidade, é preciso ter receptividade. Receptividade e interesse andam juntos. Ah, eu sou receptivo, mas não tem interesse, não é receptivo. Receptividade e interesse andam juntos. E eu vou dizer para você, você jamais vai receber algo pelo qual você não tem interesse. Em se tratando das coisas espirituais, você jamais receberá algo se você não se interessa por esse algo. O apóstolo Paulo fala: buscai os melhores dons, quer dizer, eu preciso buscar. Se eu não buscar, eu não vou ter. Uma pessoa só se desenvolve na área que ela tem interesse. Aqui nós temos mecânicos, temos barbeiros, né? Temos professor, tem uma gama de profissões aqui. E eu acredito que todos são bons profissionais. Por quê? Porque se interessam pelas suas profissões. Porque se você não é um profissional interessado pela tua profissão, você vai ser um péssimo profissional e ninguém vai te procurar. Assim também é com respeito às coisas de Deus. Se você não tem interesse pelas coisas de Deus, Deus não vai te conceder nada. Clama a mim e responder-te-ei, diz o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes negligentemente? Não, quando me buscardes de todo o vosso coração. E para alguém buscar a Deus de todo o coração, ela precisa ter interesse. O coração precisa estar cheio de desejo e paixão por conhecer mais de Deus. Há interesse no seu coração pelas coisas de Deus? Deus sabe. Porque se não há interesse, eis aí um motivo porque talvez muitos estejam uma vida estagnada, quando não decrescente. Decaindo. Quantos músicos, quantos jovens músicos, prodígios nós poderíamos ter, mas muitos deles, ao invés de estar lá se dedicando ao seu instrumento, ele olhou os amigos jogando futebol na esquina e ele falou: vou deixar meu instrumento aqui e vou lá jogar uma bolinha. E perderam a oportunidade por falta de interesse. Quantos prodígios nós poderíamos ter em tantas áreas, mas por causa de coisas supérfluas, deixaram aquilo que poderia fazer a diferença em suas vidas. Da mesma forma, irmãos, atente para isso. Da mesma forma que um menino que poderia ser um grande músico, deixa seu instrumento e vai jogar bola, deixa de praticar aquilo que ele poderia estar fazendo de melhor para se aperfeiçoar e vai divertir, da mesma forma, interesses mundanos prejudicam os interesses espirituais. Interesses mundanos frequentemente prejudicam os interesses espirituais e destroem a receptividade para receber mais de Deus. Por isso que Jesus diz que nós não devemos servir a dois senhores.
Por isso que lá em Colossenses 3, 1 e 2, olha só o que o apóstolo Paulo diz em Colossenses 3, 1 e 2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. 2. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Buscai, pensai. No quê? Nas coisas do alto. Quão poucas pessoas nós vemos hoje no meio cristão que buscam e pensam nas coisas do alto em primeiro lugar. É raro você ver uma pessoa que tem esse coração de buscar e pensar nas coisas de Deus em primeiro lugar. Pelo contrário, é muito mais fácil você ver as pessoas pensando em tudo, e quando sobra um espaço, ela pensa em Deus. Se der eu faço, se der eu vou. Deus, ela lembra de Deus só no domingo, a hora que o pastor fala para abrir a Bíblia. Ela lembra de ler a Bíblia só no domingo. Espero que você não seja um desses. Se é, morra de vergonha. Porque eu vou dizer para você, se eu sou cristão, eu preciso comer o pão de cada dia, todos os dias. Jesus disse, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E ele não está falando de comida física, porque ele disse, eu sou o pão que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Jesus está falando dele. Ele está falando, olha, vocês que são meus discípulos devem pedir todo dia uma porção de mim sobre você. Mas infelizmente, é muito raro você ver uma pessoa que busca e pensa nas coisas do alto como prioridade de sua vida. É por isso que nós vemos um nível tão baixo de cristãos maduros na nossa geração. Porque eles lembram de Deus às vezes no domingo, atrasado ainda. Eita, tem que ir para o culto. O culto é 7 horas, mas já é 7h30, mas eu vou, estou atrasado. Não, mas lembrou de tudo e outras coisas. Aí Deus é como um acidente para ela. Meu Deus, eu lembrei do culto agora. Uma pessoa que pensa assim, Deus não é tua prioridade não, viu? Não é. E eu não posso te deixar enganado. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Vou repetir essa última frase. Interesses mundanos frequentemente prejudicam os interesses espirituais e, consequentemente, destroem a receptividade para receber mais de Deus. Seus interesses principais estão onde? Silêncio fala muita coisa. Onde estão os nossos interesses? Por isso que muitas pessoas não recebem mais de Deus, porque elas estão amando mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Quarto ponto, para receber mais de Deus, é preciso responsabilidade. Diga comigo, responsabilidade. Qualquer pai sábio jamais concederia grandes somas financeiras para uma criança imatura. Não é verdade? Se um pai é sábio, ele vai deixar o filho amadurecer, ele vai ensinar princípios administrativos para o seu filho, para que o filho, quando pegar a sua fortuna, que vai ficar para ele de herança, ele não venha destruir tudo. Não é o correto? Não seria isso? Ensinar o filho
Então um pai sábio jamais vai chegar com a fortuna milionária, milhões e milhões, e falar para uma criança: toma aqui, é tudo seu, faz o que você quiser. A criança vai comprar tudo de doce, vai comprar tudo de porcaria, vai acabar rapidinho, não é verdade? Então, irmãos, Deus também não concede grandes dons e grandes bênçãos para pessoas irresponsáveis. E quando Deus concede dons para alguém, esses dons são para que nós usemos. Deus concedeu dons aos homens. Para quê? Para mim me orgulhar do meu dom? Para dizer que eu sou bambambam, porque eu tenho esse dom? Não. Lá no livro de Efésios 4, 11 e 12, o apóstolo Paulo está mostrando para nós qual o propósito que Deus ele dá os dons aos homens. E olha o que ele diz. Efésios 4, 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Com vistas ao quê? Com o propósito de quê? Para que Deus colocou uns como apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres? Para o apóstolo se achar que é o bichão, para o evangelista falar: eu ganhei muitas almas, você não. Para o mestre falar: ninguém sabe como eu. Não. Embora alguns pensem assim, não é para isso. Quando Deus coloca uns para apóstolos, uns para profetas, uns para pastores, evangelistas e mestres, o propósito é o aperfeiçoamento dos santos e para o desenvolvimento do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Deus me levantou como um pastor, um pregador da palavra, para edificar você. Não é para me achar melhor do que o que não é pastor. Não é para achar que eu sou mais do que alguém porque eu estou aqui e você está aí. Não. A função que Deus me levantou é para edificar a igreja. E talvez no nosso meio tenham pastores, evangelistas, profetas, mestres. Amém? Mas eu vou dizer para você, muitas pessoas se limitam. Por causa da incredulidade, por causa dos interesses mais nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus, por causa da falta de responsabilidade, né? Então, quando nós não usamos os dons que Deus nos dá, eles atrofiam. Assim como uma pessoa que não faz um exercício físico, né? Diga-se eu, eu estou me incluído nisso, confesso que eu preciso mudar, mas uma pessoa que não pratica exercício físico, a tendência é o quê? Ela não conseguir correr muito, ela não conseguir ter as práticas comuns que um atleta tem. Agora, uma pessoa que está constantemente praticando, você fala: vamos correr 10 quilômetros? Vamos embora. Eu tenho um primo meu que ele corre todo dia 5 quilômetros. Todo dia 5 quilômetros. Ele corre. E o cara já tem quase 50 anos. Você olha para ele assim, o cara é, né, um atleta com quase 50 anos. Mas corre todo dia, disciplinado. Então, irmãos, quando nós não usamos os dons que Deus nos dá, e Deus deu algum dom para você. Você já sabe qual que é seu dom? Um dom você tem, que é de pregar o evangelho. Jesus disse: ide, todo mundo vai pregar o evangelho. Mas tem gente que não prega. Aí ela fala: não sei. Abre a tua boca e fala de Jesus para alguém. Né? Então, quando nós não usamos os dons que Deus nos dá, eles se atrofiam. E existe um texto na palavra de Deus, onde Jesus fala uma parábola, a parábola dos 10 talentos, que Deus deu talentos para um, para outro, e aí um pegou 5 talentos, foi lá e multiplicou, outro multiplicou, aí chegou um, pegou um talento e enterrou. Ele enterrou o talento, aí o Senhor Deus vem e fala assim: cadê o teu talento? Eu enterrei porque eu sabia que o Senhor era muito mau, muito duro, aí eu enterrei e fiquei com medo do Senhor. Ele falou: servo mau. Você podia pelo menos colocar no banco para render algum jurim para mim. Agora pega esse aqui, você não, nem esse um que você tem eu vou te dar mais, dá para aquele que tem 10. E aí ele diz: aquele que mais tem, vai receber mais. E aquele que diz que não tem, até o que tem será tirado. Então não diga: eu não tenho nenhum dom. Você tem algum dom. Você precisa procurar em Deus e saber qual dom você tem. Buscar os melhores dons.
Então, a parábola dos 10 talentos é uma advertência para nós, para quem recebeu algum dom. Se você recebeu algum dom de Deus, não deixe de praticar. Se você um dia foi levantado para ser um intercessor, interceda. Você não precisa de uma posição colocada por um pastor para você cumprir sua função. Se Deus te deu esse chamado, faça. Se você foi chamado por Deus para ser evangelista, não precisa alguém falar, esse aqui é o evangelista da igreja. Não, vai evangelizar. Amém? Não deixe o dom atrofiar em você, em nome de Jesus. Exercite seu dom. E por que muitas pessoas não exercitam? Por quê? Porque elas são egoístas. Elas só pensam em si. E elas não estão preocupadas que as bênçãos de Deus, quando Deus me dá bênçãos, não é para ficar só para mim, irmãos. Deus só abençoa um homem e uma mulher para que ele seja abençoador de outras vidas. Então, se você fala assim, Deus, eu gostaria de ser um homem rico, Deus vai perguntar, para que você quer ser rico? Ah, para mim andar de Ferrari, comprar Rolex, roupas da Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, é para isso que Deus não vai te conceder bênçãos para isso, não. Agora, se você fala, Senhor, me prospera para que eu possa ajudar os necessitados, para me abençoar as pessoas que precisam, para ser bênção na vida de alguém, Senhor. E se isso for uma verdade no teu coração, pode ter certeza, Deus tem prazer em derramar sobre sua vida isso. Mas por que eu disse se isso for uma verdade? Porque muitas vezes nós dizemos, não é para isso mesmo, pastor, mas lá dentro não é. E Deus não olha a aparência, Deus olha o que tem aqui dentro. Pedis e pedis mal. Pedis para gastardes em vossos deleites, em vossos prazeres. Toda coisa que eu peço para Deus, que ela fica só em mim, Deus não concede. Agora, quando eu peço algo para Deus, e Deus sabe que se aquilo vai vir para mim, e eu vou retribuir com outros, vou distribuir com outros, Deus derrama mais sobre mim. Está aí uma chave, um segredo para você crescer em Deus. Se Deus te deu algo, retribua, reparta. Seja generoso, porque nós falamos da generosidade de Deus. Tem muitas pessoas que querem que os outros sejam generosos com ela, mas ela não tem generosidade com ninguém. E quando eu falo de generosidade, eu não falo de coisas físicas. Estou falando de generosidade espiritual, de você pregar a palavra para alguém, de você orar por alguém, de você visitar alguém, de você falar do amor de Deus para alguém. De você ser um instrumento de Deus na vida de alguém. Tem pessoas que estão preocupadas com o seu mundinho, diz que é crente, mas ela não está nem aí se os outros estão indo para o inferno ali, está preocupada só com ela mesma. Tem amigos ímpios, mas nunca fala de Jesus para eles, nunca faz um convite para a pessoa vir à igreja. São pessoas egoístas, que só querem bênçãos para si, e Deus está sondando o coração dessas pessoas. Ele fala, você não recebe mais por causa de você mesmo, das suas atitudes egoístas. Você não pensa no teu semelhante, você não pensa em ajudar teu próximo, você só pensa em você, você. E quando nós não temos atitudes de altruísmo, somos egoístas, nós destruímos as bênçãos de Deus na nossa vida. Todo egoísta destrói as bênçãos de Deus na sua vida. Então, para que nós possamos receber mais de Deus, nós precisamos ter responsabilidade com aquilo que Deus nos deu. Se você foi chamado para um ministério, aqui, no altar, seja responsável, porque irresponsáveis não podem ficar no altar. Irresponsáveis na oração, irresponsáveis nos princípios financeiros, irresponsáveis na leitura da Bíblia, não permanece no altar. Esse lugar aqui é um lugar sério. É uma responsabilidade muito grande nós estarmos aqui, porque nós somos uma vitrine para as pessoas. Então nós precisamos, e eu falo isso aí para a equipe de adoração aqui agora. Se você não tem responsabilidade na vida de oração, o teu lugar não é aqui não. Se você não tem responsabilidade com a casa de Deus, teu lugar não é aqui não. Então,
conserte tua vida, porque talvez sua passagem por aqui seja curta. Amém? Que a casa de Deus é um lugar onde nós precisamos ser referencial para o mundo lá fora. Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Virou bagunça em muitos lugares aí. Na casa de Deus não pode haver baderna nem bagunça. Na casa de Deus, nós estamos falando do Deus santo, santo, santo. Que não pode ver o mal. Justo, fiel e verdadeiro. Que por odiar tanto mal, matou seu próprio filho. E como nós podemos levar as coisas de Deus relaxadamente? Irresponsáveis. Travam as bênçãos de Deus sobre as suas vidas. Se você quer receber mais de Deus, aprenda a ter responsabilidade com aquilo que Deus te deu. Amém? Não seja irresponsável com o que Deus te deu. Porque tudo que nós temos veio de Deus. Tudo que nós somos veio de Deus. A palavra de Deus diz assim, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então tudo veio dele, tudo se mantém por meio dele e tudo deve voltar para a glória dele. Então, irmãos, o quinto ponto, aonde nós também vamos ver que muitas pessoas não recebem mais de Deus por causa da falta desse caminho aqui. O quinto ponto, para que nós recebamos mais de Deus é gratidão. Para receber mais de Deus é preciso ter gratidão. Gratidão. 1 Tessalonicenses 5,18, o apóstolo Paulo diz assim, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5,18, nós vamos ver o apóstolo dizendo, em tudo dai graças. Diga comigo, em tudo devemos ser gratos. Não é só nos momentos bons, não é só quando a nossa despensa está cheia, não é só quando a saúde está perfeita, não é só quando tudo está dando certo que nós devemos ser agradecidos. O apóstolo Paulo está dizendo, em tudo, sede agradecidos. E aí eu vou dizer para você, é muito difícil nós conseguirmos alcançar as bênçãos de Deus, mais de Deus, se nós somos ingratos. Você não pode jamais, tipo assim, eu vou ser excessivamente grato a Deus. Nunca vai ser, porque Deus é infinito nas suas bondades e misericórdias. Mas vale a pena nós tentarmos cada dia mais ser mais gratos a Deus. Ingratidão. Certa feita, Jesus cura 10 leprosos. Só um voltou para agradecer. E no ministério pastoral, se você aqui, talvez aqui no nosso meio, possa ter um pastor, que um dia vai ser um pastor, uma pastora, na rede social aí, que nós estamos gravando aí para o YouTube, talvez a pessoa que possa estar nos assistindo aí, talvez tenha um pastor, alguém que vai ser um pastor, um ministro do altar, uma pessoa que vai levar a palavra de Deus. Prepare-se para a ingratidão. Se você não está preparado para ser pessoas ingratas passar pela tua vida, nem queira ser pastor. Porque o que mais a gente se depara nessa caminhada é com pessoas ingratas. E eu não estou falando uma reclamação aqui, não, estou fazendo uma constatação. Isso é constatação. Pessoas que você estende a mão, ajuda, procura ajudar em todos os momentos. No primeiro momento que às vezes você comete um erro com ela, uma coisinha ou outra, esqueceu tudo de bom que você fez. Assim foi com Jesus, assim foi com os apóstolos, e assim vai ser com todo homem e toda mulher que decidiu fielmente seguir a Cristo. A ingratidão é algo que você vai estar sempre se deparando com pessoas ingratas na tua vida. Amém? Então, se você quer sofrer menos, se prepare já. Os ingratos sempre vai ter. Né? Então, Deus não concede um segundo dom a quem não é grato pelo primeiro.
Eu recebi um dom de Deus, mas eu não agradeço, Deus não vai me dar outro. Se eu quero mais de Deus, eu preciso ser grato pelo que Deus já me deu. Senhor, eu quero uma casa, mas eu nem agradeço porque Deus me concede dinheiro para pagar o aluguel. Mas eu quero uma casa, mas nem sou grato porque Deus está me concedendo todo mês um dinheirinho para pagar meu aluguel. Né? Então, irmãos, a ingratidão é um dos motivos porque muitas pessoas não recebem mais de Deus. Você é grato? Você é grato às pessoas que já estenderam a mão para você? Você é grato às pessoas que um dia te ajudaram, te deram um conselho, uma palavra de direção? Você é grato? Você é grato a Deus? Você é grato a Deus? Quão triste é nós vermos tantas pessoas murmurando. Ei, todo murmurador é um ingrato. Viu? Quer saber se uma pessoa é ingrata? É só você olhar se ela é murmuradora. Olha só para o povo de Israel quando saiu do Egito. Deus levou eles para o deserto para provar eles. E ali Deus sustentava eles com pão, sustentava com alimento, sustentava ali, protegendo eles durante a noite com a coluna de fogo, para que ele não morresse congelado, durante o dia com a nuvem, para eles não morrer por causa de insolação. Mas mesmo assim, eles murmuravam e murmuravam e murmuravam e queriam apedrejar Moisés. Então, o que aconteceu? Os murmuradores morreram no deserto. Então, toda pessoa que só vive reclamando, sabe o que ela está falando? Deus, eu sou ingrato, eu não te agradeço por nada. Ah, mas você não sabe a minha vida, você não sabe a luta que eu passei. Tem muitas pessoas que passou lutas piores do que tudo nós juntos aqui, e são pessoas gratas a Deus. Ingratidão revela muito do coração do homem. A murmuração é uma evidência de uma pessoa ingrata. O apóstolo Paulo, quando estava na cadeia, em Filipos, e ele escreve a carta aos Filipenses, quando ele estava em Roma, e ele escreve a carta aos Filipenses, ele estava numa cadeia, acorrentado a um tronco de madeira, e o apóstolo Paulo, um homem que compreendeu profundamente a maravilhosa graça de Deus, o perdão de Deus, o amor de Deus, o apóstolo Paulo fala: irmãos, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Gratidão atrai a presença de Deus. Ingratidão atrai a ira de Deus. Ingratidão e murmuração andam juntas. Então aprenda, se você é uma pessoa murmuradora, você é um ingrato. E ingratos não agradam o coração de Deus. Se não agrada o coração de Deus, Deus não se achega a eles para derramar mais sobre as suas vidas. Então, não deixe que a ingratidão impeça você de receber mais de Deus. Diga para o teu irmão aí, seja grato. Não seja murmurador. Está difícil, pastor? Agradece. Porque eu aprendi uma coisa na minha caminhada. As maiores lições que eu aprendi na minha vida não foi na beira de uma churrasqueira, não foi uma mesa farta. As maiores lições que eu aprendi na minha vida muitas vezes foram quando eu derramei lágrimas de dor, de sofrimento, rejeições, traições, abandonos. As maiores lições que nós aprendemos na nossa vida são nos momentos mais difíceis da nossa vida. Então, se Deus permite que nós passemos por alguma luta, Deus quer ensinar algo para nós. E o apóstolo Paulo diz assim, no livro de Romanos, capítulo 5. Romanos 5:1. Estou terminando. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.
por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Verso 3. E não somente isso, ele não só se gloriava na glória de Deus, mas ele se gloriava também no quê? E nós também nos gloriamos nas próprias tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. O apóstolo Paulo, ele está dizendo, olha, as tribulações que eu passo, eu sou grato a Deus por elas, porque eu sei que Deus está permitindo a mim amadurecer. Então, se você está passando por uma tribulação, por mais difícil que seja, lute para agradecer a Deus até mesmo por isso. Porque Deus é um Pai amoroso. Se você é filho de Deus, filha de Deus, jamais Deus vai colocar algo para o teu mal. Deus vai colocar alguma situação na tua vida para o teu mal? Jamais. Se alguma luta vem sobre nós, se alguma tribulação vem sobre nós, nós precisamos agradecer, porque Deus quer ensinar algo para mim e para você. Amém? Algo Deus quer ensinar. Então não deixe a ingratidão te impedir de receber mais de Deus. Diga para 2 ou 3 pessoas, não deixe a ingratidão te impedir de receber mais de Deus, meu irmão. Não deixa, minha irmã, não deixa a ingratidão te impedir de você receber mais de Deus. Amém? Se coloque sobre os seus pés. Eu quero concluir agora com vocês. Se nós olharmos para a palavra de Deus, toda a Escritura, ela deixa bem claro que o desejo do coração de Deus é conceder dons e bênçãos para aqueles que se achegam a Ele. Se você se achegar a Deus, o desejo do coração de Deus é te abençoar. O desejo do coração de Deus é derramar bênçãos sem medidas. Contudo, irmãos, nem todos que se achegam de Deus desfrutam disso. Por quê? Porque são incrédulos, porque não estão dispostos a crescer, porque não têm interesse pelas coisas de Deus. Então, se você deseja, quantos desejam receber mais de Deus? Então eu quero te dar esses pontos aqui novamente, rapidamente para você. Coloque sua fé em ação. Coloque a sua fé em ação. Busque crescer e se capacitar espiritualmente. Terça-feira tem escola bíblica. Pouquíssimas as pessoas que vêm, porque há muito pouco interesse em crescer. E eu louvo a Deus pelos poucos que vêm, porque eu vejo interesse neles em crescer. Busque crescer e se capacitar espiritualmente. Seja receptivo. Seja receptiva. E tenha interesse pelas coisas do céu. Porque as coisas desse mundo vai passar. Você pode ganhar muito dinheiro nesse mundo. O dia que você morrer vai ficar tudo. Teus filhos vão ficar brigando para dividir uma merreca ali. Agora o que você acumular no céu, ninguém vai roubar de você. Então busque as coisas do céu, tenha interesse pelas coisas do céu. Seja um cristão responsável. Seja alguém que Deus possa olhar para você e falar, eu posso confiar isso para aquele homem porque ele é responsável. Eu posso confiar isso para aquela mulher porque ela é responsável. Será que Deus, se Ele olhar para essa congregação hoje, quantas pessoas Deus vai falar assim, não, eu posso dar aquilo lá para aquele lá porque ele é responsável. Eu posso conceder mais para essa mulher porque ela é uma mulher de oração. Eu posso conceder mais para esse homem porque ele é um homem de intimidade comigo. É um homem que tem sede pelas minhas coisas. Seja agradecido em tudo. E que o Espírito Santo de Deus nos ajude a crescermos em graça e sabedoria para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nessa noite eu quero te agradecer pela palavra do Senhor aos nossos corações. Eu quero, meu Deus, pedir ao Senhor que o Teu Espírito Santo confirme essa palavra em cada coração nessa noite. Meu Deus, eu sei que não é por força, não é por poder, mas é pelo Teu Espírito. É o Senhor que opera em nós, tanto querer quanto efetuar, Pai. Então opera em cada vida que ouviu essa palavra nessa noite, quer seja aqui nesse espaço, quer seja, meu Deus, na rede social. Que o Senhor, meu Deus, abençoe essa vida e traga, meu Deus, um novo tempo.
Que essa pessoa que está ouvindo essa mensagem nessa noite, meu Deus, desperte a sua fé, que ela venha buscar crescer cada dia mais em graça e conhecimento de Cristo Jesus, que haja um desejo no seu coração pelas coisas do alto, que essas pessoas, meus irmãos e irmãs, entendam, meu Deus, que se nós não formos responsáveis com as coisas espirituais, jamais alcançaremos mais de Deus, e que nós venhamos aprender, Senhor. Ajuda-nos, meu Deus, a compreender que em tudo devemos ser agradecidos. Eu oro e nessa noite, Pai, eu quero desde já te agradecer pelo privilégio que nós temos de poder adorar o Senhor nesse lugar, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja convosco, hoje e para sempre. Amém.